a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 22 de setembro de 2020, terça-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Léxio Divina de hoje, respondendo à pergunta o que o texto diz, nós podemos também ler outros textos para clarear aquilo que quer dizer o texto que nós estamos fazendo a análise. Então vamos pegar o Evangelho de Lucas, nesse mesmo trecho, na tradução da Ave Maria, no versículo 21, que é o final, o mais complexo, tentarmos entendermos melhor. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Na tradução da Ave Maria, mas no texto de São Mateus, onde diz esta passagem, diz assim: Jesus respondeu-lhe quando foi dito que sua mãe e teus irmãos estão aí para falar contigo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aí, versículo 50, acho que é mais esclarecedor. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esclarecido melhor o texto, a partir desses outros textos que nós lemos, alguns dizem: nossa, Jesus não foi bem educado com sua mãe, ignorou sua mãe, viu como que ela não é importante. Não, ao contrário. No versículo 21 de Lucas, na tradução litúrgica, está dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, estes são minha mãe e meus irmãos. Na tradução da Ave Maria, diz: são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. E no Evangelho de São Mateus, nesta mesma passagem, sobre o mesmo assunto, Jesus se apresenta mais pedagógico. São Mateus diz que Jesus responde-lhe com perguntas, fazendo a pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, respondem: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quem são eles? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. São esses meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, Jesus está dizendo aqui que sim, Nossa Senhora é minha mãe, mas ele está usando a catequese, usando uma pedagogia. E ele vai confirmar Nossa Senhora porque ele diz: todos aqueles, só que ele quer acrescentar outros. Ele diz: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus está dizendo então que sua mãe põe a palavra de Deus em prática. E ela colocou, nós vimos, ela ouviu o anjo, disse o sim, então houve a encarnação de Jesus, Jesus nasceu e colocou então, portanto, Nossa Senhora, a palavra de Deus em prática, praticou, fez a vontade do meu Pai. Mas Jesus está dizendo também que todos aqueles que têm Deus como Pai, então são seus irmãos, ou sua mãe,
nem conforme a idade, ele está dizendo nesse sentido. Né? Temos que entender que muitas coisas são sentido figurado, Jesus fala em parábolas. Então, todos aqueles que obedecem o Pai dele, que é Deus Pai, então todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esse Deus se torna seu Pai. Ora, se é Pai de Jesus e nosso Pai, logo somos irmãos de Jesus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Agora esclarecendo em relação aos irmãos de Jesus, porque sim, apareceram pessoas lá que foram denominadas mãe e irmão de Jesus. Bom, mãe é isso mesmo, Nossa Senhora, mãe de Jesus, mãe de Deus, mãe biológica de Jesus Cristo. Foi gerado no seu ventre, da onde o próprio Deus se encarnou, portanto, significa que pegou a carne e pegou o sangue e pegou o DNA de Nossa Senhora. Agora, irmãos, aí é o sentido mais amplo. Na tradição judaica, irmãos é uma palavra muito ampla, que não significa só irmãos de sangue, mas os parentes próximos, primos, tios, então todos são chamados de irmãos. E nós vemos isso muito claro se você pegar o rodapé da Bíblia da Ave Maria, lá no Evangelho de São Lucas, está dizendo que a palavra irmão em hebraico significa primo ou parente próximo. Se você pegar o rodapé da Ave Maria, agora lá do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo 12, versículos 46 ao 50, vai dar uma explicação ainda melhor, dizendo assim, olha, irmãos, na língua hebraica, esta palavra pode significar também parentes próximos ou primos, como neste caso vai citar o exemplo que Abraão é tio de Ló, mas na Sagrada Escritura, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7 e capítulo 13, versículo 8, vai ser chamado de irmão. Abraão, irmão de Ló, mas na realidade Abraão é tio de Ló. Então aqui para a gente ver o contexto cultural da época é que todo parente próximo, tio, primos, irmãos, etc., são chamados de irmãos. E nesse caso específico de Jesus, estes que se aproximam junto com Nossa Senhora são os primos de Jesus. Porque além de toda a questão cultural e que a gente conhece da tradição, nós também acreditamos com a fé que Nossa Senhora era virgem antes da gravidez, durante a gravidez e pós-parto. Esse é um mistério de fé que nós acreditamos. Na meditação poderíamos fazer uma única pergunta. Nós podemos ser considerados irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo? Irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, porque são filhos aqueles que obedecem o Pai. Se são obedientes, são filhos, e são filhos de Deus Pai, logo é irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos nós fazer então esse exame de consciência e verificar se de fato somos irmãos de Jesus, se somos obedientes a Deus ou não. E na terceira etapa, na oração, podemos dizer a Deus se somos, se não somos, se queremos ser, fazer propósitos para ser obediente aos mandamentos, obediente aos ensinamentos de Deus, através de Jesus, da sua igreja, e que Ele envie o Espírito Santo, podemos pedir que Ele envie o auxílio do alto, a graça de Deus, para que nós consigamos fazer a vontade dEle e assim sermos considerados filhos de Deus e, portanto, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo
para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.